A Bíblia Satânica. Introdução. Em uma tarde de inverno de 1967, dirigi pela cidade de São Francisco para ouvir a palestra de Anton Szandor LaVey em uma reunião aberta da Liga da Liberdade Sexual. Fui atraído pelos artigos de jornal que o descreviam como o Papa Negro de uma igreja satânica na qual batismos, casamentos e funerais eram dedicados ao demônio. Eu era um escritor freelancer de uma revista e senti que poderia haver ali uma história sobre LaVey e os pagãos de sua época, pois o demônio sempre tem feito bons artigos, como dizem nos escritórios de jornalismo da cidade. Não era a prática das artes das trevas por si só que eu considerava ser a história, pois isso não tem nada de novo. Haviam seitas de adoração ao demônio e cultos de vodú antes de existirem cristãos. Na Inglaterra do século XVIII, um clube do inferno com conexões com as colônias norte-americanas através de Benjamin Franklin ganhou alguma breve notoriedade. Durante o início do século XX, a imprensa divulgava que Aleister Crowley era o homem mais perverso do mundo. Houve também indícios nas décadas de 1920 e 1930 de uma ordem de magia negra na Alemanha. Para esta história aparentemente antiga, LaVey e seu grupo de faustianos ofereceram 2 capítulos surpreendentemente novos. Primeiro, eles, em blasfêmia, denominaram-se como igreja, um termo anteriormente relativo ao cristianismo, ao invés de serem um tradicional coven de satanismo e de feitiçaria. Em segundo lugar, eles praticaram sua magia negra abertamente, ao invés de se manterem nas sombras. Em vez de organizar uma entrevista preliminar com LaVey para a discussão de suas inovações heréticas, meu primeiro passo habitual na pesquisa, decidi assistir e ouvi-lo como um membro não identificado de uma plateia. Ele era descrito em alguns jornais como um ex-funcionário de circo e domador de leões que agora se denominava representante do demônio na Terra. E eu queria determinar primeiro se ele era um verdadeiro satanista, um brincalhão ou um charlatão. Já conheci pessoas que estão nos holofotes do ocultismo. Na verdade, Jeanne Dixon foi minha senhoria e tive a oportunidade de escrever sobre ela antes que Ruth Montgomery o fizesse. No entanto, considerei todos os pseudo-ocultistas, hipócritas ou charlatães, e nunca passaria 5 minutos escrevendo sobre suas várias formas de ilusionismo. Todos os ocultistas que conheci ou ouvi falar eram de linha branca, clarividentes, profetas e bruxas que envolviam seus poderes supostamente místicos em torno da comunicação espiritual centrada em Deus. LaVey, parecendo rir-se deles, se não cuspindo-os com desprezo, surgiu entre as linhas de histórias de jornal como um mago negro baseando seu trabalho no lado negro da natureza e do lado carnal da humanidade. Parecia não haver nada espiritual sobre sua igreja. Enquanto eu ouvia pela primeira vez LaVey falar, percebi imediatamente que não havia nada que o conectasse com o comércio do ocultismo. Ele nem poderia ser descrito como metafísico. A exposição brutalmente franca que ele fez foi pragmática, relativista e, acima de tudo, racional. Era pouco ortodoxo, com certeza, uma explosão no culto religioso estabelecido, a repressão da natureza carnal da humanidade, falsas pretensões de piedade no decurso de uma existência baseada na obtenção de bens materiais. Também estava cheio de sátira sardônica sobre loucura humana. Mas o mais importante de tudo, a conversa era lógica. Não era uma mágica fascinante que LaVey oferecia à sua audiência. Era uma filosofia de bom senso baseada nas realidades da vida. Depois de me convencer da sinceridade de LaVey, tive de convencê-lo de que eu pretendia fazer uma pesquisa séria. Ao invés de somar a pilha de artigos de crítica que tratavam a Church of Satan, Igreja de Satã, como um novo tipo de show horrível, foquei-me no satanismo, discuti sua história e seu raciocínio com LaVey, bem como assisti a alguns rituais à meia-noite na famosa casa com estilo vitoriano, usada como sede da Church of Satan. Em consequência disso tudo, produzi um artigo sério que fez com que eu descobrisse que não era exatamente aquilo o que as editoras de revistas respeitáveis esperavam. Estavam interessados em apenas um tipo de artigo sobre um show de horrores. Finalmente foi uma revista popular, a Night, de 5 de setembro de 1968, que publicou o primeiro artigo definitivo sobre LaVey, a Church of Satan e a síntese de LaVey sobre as antigas lendas sobre o demônio e a sabedoria da magia negra na filosofia moderna e na prática do satanismo que todos os seguidores e imitadores agora usam como seu modelo, seu guia e até mesmo Bíblia. Meu artigo na revista foi o começo, não o fim, como foi com meus outros escritos, de um vínculo longo e íntimo. Dele veio minha biografia sobre LaVey The Devil's Avenger, publicada pela editora Pirâmide em 1974, depois que o livro foi publicado.
Tornei-me membro divulgador e, posteriormente, sacerdote da Church of Satan, um título que agora compartilho com orgulho com muitas pessoas relevantes. Os debates filosóficos da madrugada que comecei com LaVey em 1967 continuam até hoje, uma década depois, complementadas às vezes por uma bruxa habilidosa ou alguma da nossa própria música, ele em órgão e eu na bateria, num cabaré estranho povoado por humanoides superrealistas da criação de LaVey. Todos os antepassados de LaVey pareciam prepará-lo para o seu papel. Ele é o descendente de avós georgianos, romenos e alsacianos, incluindo uma avó cigana que passou para ele as lendas de vampiros e bruxas de sua Transilvânia natal. Tão antes dos 5 anos de idade, LaVey lia revistas de terror e livros como Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker. Embora ele fosse diferente de outras crianças, acabava sendo líder em marchas e paradas militares. Em 1942, quando LaVey tinha 12 anos, seu fascínio por soldados de brinquedo levou à preocupação com a Segunda Guerra Mundial. Ele mergulhou em manuais militares e descobriu arsenais para o equipamento de exércitos e marinhas que poderiam ser comprados como mantimentos em um supermercado e usados para conquistar nações. A ideia tomou forma em sua cabeça que, contrariamente ao que a Bíblia cristã dizia, a terra não seria governada pelos mansos, mas pelos poderosos. No ensino médio, LaVey tornou-se um jovem prodígio pouco convencional. Reservando seus estudos mais sérios para os horários fora da escola, ele mergulhou na música, na metafísica e nos segredos do oculto. Aos 15 anos, tornou-se o segundo oboísta da Orquestra Sinfônica do Balé de São Francisco. Entediado com as aulas do ensino médio, LaVey abandonou os estudos, saiu de casa e se juntou ao circo de Clyde Beatty como um cuidador de gaiolas, dando de beber e alimentando leões e tigres. O treinador de animais e dono do circo, Sr. Beatty, percebeu que LaVey estava confortável trabalhando com os grandes felinos e fez dele um assistente. Possuído desde a infância pela paixão pelas artes e pela cultura em geral, LaVey não se contentou apenas com a emoção de treinar animais da selva e trabalhar com eles no picadeiro como assistente. Aos 10 anos, ensinou a si mesmo a tocar piano, apenas ouvindo. Isso lhe foi útil quando o tocador da Calliope do circo ficou bêbado antes de uma performance e não conseguiu trabalhar. LaVey se ofereceu para substituí-lo, confiante de que poderia lidar com o teclado de órgão desconhecido bem o suficiente para fornecer a música de fundo necessária. Ele descobriu que conhecia mais música e tocava melhor que a Calliope comum, então o Sr. Beatty abriu mão do bêbado e colocou LaVey no instrumento. Ele acompanhou o Hillman Cannonball Hugo Zachini e as performances nas alturas dos Valendas, entre outros. Quando LaVey tinha 18 anos, deixou o circo e se juntou a um parque de diversões. Lá tornou-se assistente de um mágico, aprendeu a hipnose e estudou mais sobre o oculto. Foi uma combinação curiosa. Por um lado, estava trabalhando em uma atmosfera de vida em seu nível mais alto com música, o cheiro de animais selvagens e serradura, os atos em que um segundo de tempo perdido significaria acidente ou morte, performances que exigiam juventude e força, um mundo de emoção física que tinha atrações mágicas. Por outro lado, estava trabalhando com mágica no lado escuro do cérebro humano. Talvez a estranha combinação tenha influenciado a maneira como ele começou a ver a humanidade enquanto tocava órgão para exibições do parque de diversões. No sábado à noite, lembrou LaVey em uma de nossas longas conversas, eu via homens que desejavam as garotas seminuas que dançavam no parque e, no domingo pela manhã, quando eu estava tocando órgão para a barraca dos pregadores no outro extremo do parque, via estes mesmos homens sentarem-se nos bancos da igreja com suas esposas e filhos, pedindo para que Deus os perdoasse e os limpasse de seus desejos carnais. E na noite do sábado seguinte, eles sempre voltavam para nossas meninas ou para algum outro local de indulgências. Eu soube então que a igreja cristã próspera em hipocrisia e que a natureza carnal do homem virá à tona, não importa o quanto seja purgado ou flagelado por qualquer religião de mesa branca. Embora LaVey não percebesse isso, ele estava a caminho de formular uma religião que servisse de antítese ao cristianismo e sua herança judaica. Era uma religião antiga, mais antiga que o cristianismo ou o judaísmo, mas que nunca fora formalizada, organizada em uma linha de pensamento e ritual. Isso se tornaria o papel de LaVey na civilização do século XX. Depois que LaVey tornou-se um homem casado em 1951, aos 21 anos, ele abandonou o maravilhoso mundo do parque de diversões para se lançar a uma carreira mais adequada. Ele havia sido matriculado como especialista em criminologia no City College de São Francisco. Isso levou a seu primeiro trabalho convencional.
fotógrafo do Departamento de Polícia de São Francisco. Na medida em que deu certo, esse trabalho tinha tanto a ver como qualquer outro com seu desenvolvimento do satanismo como forma de vida. Eu vi o lado mais sangrento e severo da natureza humana, relatou LaVey em uma conversa sobre seu passado. Pessoas levando tiros na cabeça, esfaqueadas por seus amigos, crianças pequenas dilaceradas por motoristas em fuga. Era desagradável e deprimente. Perguntei-me, onde está Deus? Cheguei a detestar a atitude sagaz das pessoas em relação à violência, sempre dizendo é a vontade de Deus. Ele então desistiu depois de 3 anos de ser fotógrafo criminal e voltou a tocar órgão, desta vez em clubes noturnos e teatros para ganhar a vida enquanto continuava seus estudos sobre a paixão de sua vida, as artes negras. Uma vez por semana ele realizava aulas sobre temas arcanos, assombrações, percepções extrasensoriais, sonhos, vampiros, lobisomens, adivinhação, magia cerimonial, etc. Atraía muitas pessoas que eram ou que se tornariam bem conhecidas nas artes e nas ciências e no negócio mundo. Em dado momento, um círculo de magia surgiu a partir deste grupo. O objetivo principal do círculo era se encontrar para a realização de rituais mágicos que LaVey havia descoberto ou planejado. Ele acumulou uma biblioteca de obras que desencadeou a Missa Negra e outras cerimônias infames conduzidas por grupos como os Templários dos Cavaleiros na França do século XIV, o Clube do Inferno e a Golden Dawn na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. A intenção de algumas dessas ordens secretas era blasfemar, ridicularizar a igreja cristã e dirigir-se ao demônio como uma deidade antropomórfica que representava o reverso de Deus. Na opinião de LaVey, o demônio não era isso, mas sim uma força escura e escondida na natureza responsável pelo funcionamento dos assuntos terrenos. Uma força para a qual nem a ciência nem a religião possuíam alguma explicação. O Satã de LaVey é o espírito do progresso, o inspirador de todos os grandes movimentos que contribuem para o desenvolvimento da civilização e o avanço da humanidade. Ele é o espírito de revolta que leva à liberdade, a encarnação de todas as heresias que liberam. Na última noite de abril de 1966, na noite de Santa Walburga, o festival mais importante dos praticantes de bruxaria, LaVey ritualisticamente raspou a cabeça de acordo com a tradição da magia e anunciou a formação da Church of Satan. Para uma identificação adequada como ministro, ele colocou o colar clerical. Até aquele colar parecia quase sagrado. Mas sua cabeça raspada de Gengis Khan, sua barba mefistofélica e seus olhos estreitos lhe deram o olhar demoníaco necessário para o seu sacerdócio da Igreja do Demônio na Terra. Por um lado, explicou LaVey a si mesmo, chamá-la de igreja permitiu-me seguir a fórmula mágica de uma indignação de uma parte ultraja outras 9 partes que são necessárias para o sucesso. Mas o objetivo principal era reunir um grupo de indivíduos de mentalidade semelhante para o uso de suas energias combinadas ao chamar a força das trevas na natureza que se chama Satã. Como LaVey indicou, todas as outras igrejas são baseadas no culto ao espírito e na negação da carne e do intelecto. Ele viu a necessidade de uma igreja que recapturasse o corpo de homem e seus desejos carnais como objetos de celebração. O interesse próprio racional seria encorajado e um ego saudável defendido. Ele começou a perceber que o antigo conceito de missa negra para satirizar os serviços cristãos era ultrapassado ou, como ele disse, chutava cavalo morto. Na Igreja de Satã, LaVey iniciou alguns psicodramas emocionantes, em vez dos serviços de autodesenvolvimento do cristianismo, exorcizando as repressões e inibições promovidas pelas religiões de mesa branca. Havia uma revolução na própria igreja cristã contra ritos e tradições ortodoxas. Tornou-se popular declarar que Deus está morto. Assim, os ritos alternativos de LaVey obtiveram êxito, embora mantendo algumas das armadilhas das cerimônias antigas. Mudaram de uma merda negativa para formas positivas de celebrações e purgamentos, casamentos satânicos consagrando as alegrias da carne, funerais desprovidos de platitudes assustadoras, rituais de luxúria para ajudar os indivíduos a alcançar seus desejos sexuais. Rituais de destruição para permitir que os membros da igreja satânica triunfem sobre os inimigos. Em ocasiões especiais como batismos, casamentos e funerais em nome do demônio, a cobertura da imprensa, embora não solicitada, foi fenomenal. Em 1967, os jornais que estavam enviando repórteres para escrever sobre a Igreja de Satã se estendiam de São Francisco adentro do Oceano Pacífico indo em direção a Tóquio e adentro do Oceano Atlântico indo em direção a Paris.
Uma foto de uma mulher nua parcialmente coberta por uma pele de leopardo, servindo como um altar para Satã em uma cerimônia de casamento ministrada por LaVey, foi divulgada por grandes emissoras, chegando até jornais diários em toda parte, e apareceu na primeira página de tais baluartes da mídia como Los Angeles Times. Como resultado da publicidade, os grotos, oposição de LaVey aos covens afiliados à Igreja de Satã, espalharam-se por todo o mundo, provando uma das mensagens de LaVey: o demônio está vivo e altamente popular entre muitas pessoas. Claro, LaVey apontou para quem quisesse ouvir que o demônio para ele e seus seguidores não era o sujeito estereotipado coberto de roupas vermelhas com chifres, cauda e alforge, mas sim as forças das trevas na natureza que os seres humanos estão apenas começando a entender. Como LaVey fez essa explicação com sua própria aparência? Às vezes vestido com um capuz preto com chifres? Ele respondeu: as pessoas precisam de um ritual, com símbolos como aqueles que você encontra em jogos de beisebol ou eventos da igreja ou guerras, como veículos para gastar emoções que não podem liberar ou mesmo entender por conta própria. No entanto, o próprio LaVey logo se cansou das coisas. Houve contratempos. Primeiro, alguns dos vizinhos de LaVey começaram a reclamar sobre o leão que crescia como um animal doméstico e, eventualmente, o grande felino foi doado para o zoológico local. Em seguida, uma das bruxas mais dedicadas de LaVey, Jane Mansfield, morreu sob uma maldição que ela havia lançado na cabeça de seu pretendente, o advogado Sam Brody, por uma variedade de razões que expliquei no livro The Devil's Avenger. LaVey havia advertido persistentemente a manter-se distante de Brody e sentiu-se deprimido por sua morte. Foi a segunda morte trágica nos anos 60 de um símbolo sexual de Hollywood com quem ele esteve intimamente envolvido. O outro era Marilyn Monroe, amante de LaVey por um período breve, mas crucial período em 1948. Quando ele desistiu do parque de diversões e estava tocando órgão para strippers nos arredores de Los Angeles. Além disso, LaVey estava cansado de organizar eventos para os membros da igreja. Ele entrou em contato com as últimas pessoas ativas das fraternidades de ocultismo do período pré-guerra na Europa. Estava ocupado adquirindo suas filosofias e rituais secretos deixados da era pré-Hitler e precisava de tempo para estudar, escrever e elaborar novos princípios. Ele há muito experimentava e aplicava os princípios dos conceitos espaciais geométricos no que ele diz a lei do trapezoide. Ele zomba de seus contemporâneos por estarem latindo alto para as pirâmides erradas. Ele também estava se tornando amplamente procurado como palestrante, convidado em programas de rádio e televisão, e para trabalhar com produção ou como conselheiro por dezenas de produtores de televisão e cineastas que se tornaram entusiastas do satanismo. Às vezes também era um ator, como o sociólogo Clinton R. Sanders ressalta: nenhum ocultista teve um impacto direto sobre as apresentações cinematográficas relativas ao satanismo, tal como Anton Szandor LaVey. Os simbolismos ritualísticos e esotéricos são elementos centrais na igreja de LaVey e nos filmes em que ele tem dado uma mão, contendo retratos detalhados de ritos satânicos e que são preenchidos com símbolos ocultos tradicionais. A ênfase no ritual na igreja de Satã é destinada a concentrar os poderes emocionais dentro de cada indivíduo. Da mesma forma, o ritualismo ornamentado que é fundamental para os filmes de LaVey pode razoavelmente ser visto como um mecanismo para envolver e focar a experiência emocional do público do cinema. Por fim, LaVey decidiu transferir rituais e outras atividades organizadas para os grotos da Igreja de Satã por todo o mundo e a dedicar-se a escrever, ensinar, e também a sua família. Sua esposa Diane, a bela loira que atua como alta sacerdotisa da igreja, a filha de cabelos negros, Carla, agora com 20 e poucos anos, uma especialista em criminologia tal como seu pai também foi, passando a maior parte do tempo dando palestras sobre o satanismo em universidades em diversas partes do país. E finalmente Zeena, lembrada por pessoas que viram a famosa foto do batismo da igreja satânica, mas agora uma adolescente maravilhosamente desenvolvida atraindo um crescente número de homens. O período de relativo sossego de LaVey rendeu seus primeiros livros amplamente lidos. Primeiro, a Bíblia Satânica, que está em sua 12ª edição, e esta é a minha segunda introdução revisada, depois de ter escrito a introdução original para a primeira edição. Em segundo lugar, os rituais satânicos que abordam mais sobre o material sombrio e complexo que LaVey desenterrou de suas crescentes referências. E em terceiro lugar, A Bruxa Completa, ou Que Fazer Quando a Virtude Falha, um best-seller na Itália, mas, infelizmente, impedido por sua editora norte-americana de ser impresso, ficando com o seu potencial não cumprido.
LaVey, tendo partido das atividades organizadas para a igreja para escrever livros de distribuição mundial, obviamente ampliou muito a adesão de novos membros à Igreja de Satã. A crescente popularidade do satanismo tem sido naturalmente acompanhada por histórias assustadoras de grupos religiosos que se queixam de que a Bíblia satânica agora vende a Bíblia cristã nos campi de universidades, que isso é um fator causado principalmente pelo afastamento dos jovens em relação a Deus. E certamente, há quem suspeite de que o Papa Paulo VI tenha tido LaVey em mente quando emitiu sua proclamação mundial há 2 anos dizendo que o demônio está vivo e que é uma pessoa. Um personagem vivo, que respira fogo espalhando o mal sobre a terra. LaVey afirmando que Evil é live escrito de trás para frente e que deve ser saciado e apreciado, responde o Papa e os grupos de religiosos aterrorizados dessa maneira. Pessoas, organizações, nações estão fazendo milhões de dólares às nossas custas. O que fariam eles sem nós? Sem a Igreja de Satã, não teriam ninguém com quem se enfurecer e jogar a culpa de todas as coisas podres que acontecem no mundo. Se eles realmente se sentem dessa maneira, não deveriam ter nos expulsado. Ao invés disso, o que vocês realmente precisam saber é que eles são charlatães, e estão realmente contentes de nos ter por perto para que possam nos explorar. Somos uma mercadoria extremamente valiosa. Nós ajudamos as empresas, levantamos a economia e alguns dos milhões de dólares que geramos beneficiaram a igreja cristã. Nós comprovamos muitas vezes o 9º mandamento satânico, o qual diz que a igreja e incontáveis indivíduos não podem existir sem o demônio. Para isso, a igreja cristã deveria pagar um preço. Os eventos que LaVey previu na primeira edição da Bíblia Satânica aconteceram. As pessoas reprimidas romperam seus laços. O sexo explodiu, a libido coletiva foi liberta em filmes e na literatura, nas ruas e no lar. As pessoas estão dançando com os peitos e genitais expostos. As freiras tiraram seus hábitos tradicionais, expuseram suas pernas e dançaram o rock da missa solenis que LaVey pensou que estava conjurando como uma brincadeira. Existe uma incessante busca universal por entretenimento, gastronomia e vinhos, aventura, prazer do aqui e agora. A humanidade não está mais disposta a esperar por qualquer vida após a morte que prometa recompensar o espírito limpo, puro, traduzindo, ascético, monótono. Há um clima de neopaganismo e hedonismo, e dele surgiu uma grande variedade de indivíduos brilhantes, médicos, advogados, engenheiros, professores, escritores, corretores da bolsa de valores, incorporações de imobiliárias, atores e atrizes, pessoas de mídia de comunicação de massa. Para citar uma das categorias de satanistas, que estão interessados em formalizar e perpetuar essa religião e modo de vida que a tudo permeia. Não é uma religião fácil de se adotar em uma sociedade governada há tanto tempo pela ética puritana. Não há falso altruísmo ou conceito obrigatório de amor ao próximo nessa religião. O satanismo é uma filosofia descaradamente egoísta e brutal. Baseia-se na crença de que os seres humanos são inerentemente criaturas egoístas e violentas, que a vida é uma luta darwinista pela sobrevivência do mais apto, que apenas os fortes sobrevivem e que a Terra será governada por aqueles que lutam para conquistar a competição incessante que existe em todas as selvas, incluindo as da sociedade urbanizada. Abomine essa perspectiva brutal, se você quiser, ela se baseia, como tem sido por séculos, em condições reais existentes no mundo que habitamos, ao invés das terras místicas de leite e mel retratadas na Bíblia cristã. Na Bíblia satânica, Anton LaVey explicou a filosofia do satanismo mais profundamente do que qualquer um de seus antepassados no reino das trevas, ao descrever em detalhes os rituais inovadores e os preceitos que concebeu a fim de criar uma igreja de realistas. Ficou claro desde a primeira edição que muitas pessoas querem ler este livro para aprender como iniciar grupos satânicos e ritualizar a magia negra. A Bíblia satânica e os rituais satânicos são os únicos livros que demonstraram, de uma maneira que é autêntica e fiel às tradições relevantes, como tudo isso pode ser feito. Houve muitos imitadores, nunca atribuindo sua fonte e com boa razão, porque, uma vez comparada a fraqueza e superficialidade dos imitadores com o trabalho pioneiro de LaVey, não pode haver mais mercado para artistas fraudulentos. A evidência é clara para quem se dispõe a observar o ocorrido. Anton LaVey tirou Satanás do armário e a Igreja de Satã é a fonte do satanismo contemporâneo. Este livro resume a mensagem que ambas transmitem e continua sendo tanto um desafio como uma inspiração, tão oportuna como hoje, como foi quando escrita. São Francisco, 25 de dezembro de 1976.